Hoje eu vou conversar com o Rodrigo Piponzi. Ele é co-CEO da Editora MOL, uma empresa B que utiliza o jornalismo para causar impacto social. Vamos lá? Bom, antes da gente conversar com o Rodrigo, que está aqui na minha tela aqui do lado, me esperando, eu vou falar brevemente sobre a Editora MOL. A empresa existe desde 2007 com o objetivo de gerar no Brasil uma cultura de doação. E como que ela faz isso na prática? A Editora MOL trabalha em parceria com empresas do varejo, ou seja, ela pode criar uma revista, um livro, que acaba sendo vendido nas redes de varejo. E parte do valor arrecadado é destinado a doações. Desde 2007, quando a MOL foi fundada, eles já arrecadaram mais de 48 milhões que foram destinados a doações. Até um hospital já foi construído com parte desse valor arrecadado. O produto mais conhecido da Editora MOL é a revista Sorria, que é vendida na Droga Raia. Talvez você já tenha visto ela por aí alguma vez, né? Basicamente, esse é o modelo e é interessante porque ele nos mostra como a gente pode construir uma empresa que não existe apenas para lucrar, né? É para isso que a gente criou a Economia B, para contar esse tipo de história, e hoje a gente vai bater um papo aqui com o Rodrigo. Vamos lá? Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui à Economia B. É muito legal que a gente está tendo essa oportunidade de conversar e contar um pouco sobre a MOL e sobre os projetos aí de vocês. Obrigado, João. Obrigado pelo convite. Um prazer aqui realizar essa conversa com você. Eu já contei um pouco aqui de como a MOL funciona, né? Como que vocês trabalham. Mas eu queria que você detalhasse um pouco mais de onde veio isso, qual que é o resumo da história da MOL até hoje, por que vocês existem, né? Pode contar um pouco, por favor? Você resumiu de uma forma bem legal e de fato, né, a MOL é um negócio que tem a comunicação no centro, né? Quando eu comecei a empreender há quase 20 anos atrás, eu tinha a questão da comunicação muito forte, né? Apesar de ter feito administração de empresas, depois eu fui prestar jornalismo, me associei muito cedo à Roberta, né, Faria, que é jornalista, e a gente sempre acreditou que a comunicação tinha um poder de transformar o mundo, né? Não só porque nós éramos apaixonados por isso, mas porque a gente entendia também que ela era uma forma da gente conseguir transmitir, né, mensagens poderosas, poder formar comunidades, envolver, né, as pessoas em torno aí de bens comuns, né? E então a gente veio sempre com isso na cabeça, e quando veio a ideia de construir esse modelo de negócio, veio muito de um lado uma primeira experiência com o terceiro setor, através do GRAAC, que é o Grupo de Apoio Adolescente à Criança com Câncer, em São Paulo, onde a gente fazia trabalhos voluntários, né, de comunicação, e a gente entendia o tamanho do desafio de captação de recursos que aquela instituição tinha para fazer aquele hospital funcionar. E de outro, acho que a partir de um desejo de como a gente poderia ajudar, a gente entender, e naquela época eu já trabalhava bastante com a Droga Raia, começar a perceber o poder que as empresas tinham, né, nesse sentido de capilaridade, mobilização, especialmente os varejos, têm esse potencial muito grande, né, de envolver as pessoas, seus clientes, seus colaboradores em torno aí de causas comuns. Então, veio a ideia de produzir uma revista que pudesse reverter seus lucros para o GRAAC, que pudesse ser vendida dentro do ambiente da Droga Raia. Foi um sucesso desde o começo, né, a revista Sorria, que até hoje é vendida em todos os caixas da Droga Raia e reverte parte do valor de capa para o GRAAC. A gente, depois de 5 anos de projeto, construiu um hospital para o GRAAC com os recursos da revista Sorria. E eu sempre falo, no final, essa experiência moldou um grande modelo de negócio, porque a minha visão, quando aquele hospital ficou pronto, era de que se funcionava ali, no ambiente das farmácias, da Droga Raia, eventualmente poderia funcionar em outros varejos, que tivessem valores em comum, que tivessem ali os mesmos desejos de impactar seus clientes, né, seus colaboradores e a sociedade. Então a gente resolveu escalar esse modelo e percebeu que de fato ele era escalável. Esse modelo de negócio ele é muito eficiente, né? Ele já gerou mais de 48 milhões de reais de doação através da venda aí, se não me engano, de mais de 22 milhões de exemplares, e dentro de uma eficiência que é essa, de você criar ali uma corrente do bem que envolve todo mundo, basicamente. Você está num ambiente de varejo onde basicamente as pessoas frequentam todos os dias, invariavelmente todo habitante, né, dentro de um ambiente de consumo está numa rede varejista. Então eu sempre falo, a gente está provocando que se você conseguir realizar um ato de doação dentro de uma rotina de consumo, a gente está oferecendo um produto bacana, democrático, super alinhado com os valores daquela marca, a um preço super acessível que cabe no seu troco, e você ainda tem a contrapartida social. Então é um ganha-ganha tremendo para todo mundo.
né, para o consumidor que compra, leva o produto um produto bacana para casa e gera uma doação, para o colaborador que com o trabalho dele ali no dia a dia no varejo consegue fazer diferença no mundo, para a própria rede varejista, que no caso tem um baita ganho de reputação, inclusive a gente fez uma pesquisa no ano passado que comprovou numericamente isso que eu estou trazendo, né, do ganho de reputação, de imagem que a rede tem ao realizar um projeto como esse, e naturalmente a causa, né, as pessoas beneficiadas, a sociedade, porque a gente está direcionando um volume enorme de recursos para poder atacar problemas sociais. Então, é literalmente um negócio de impacto movido por uma missão social, onde impacto e resultado financeiro estão muito intimamente ligados, né? E o que é muito legal é que isso, obviamente, faz com que você crie toda uma cultura de trabalho, uma cultura organizacional muito alinhada, que realmente acaba sendo muito atraente, é desafiadora, mas é muito atraente para os talentos que estão ali dentro e é muito gostosa de ser gerida também, né? Uma coisa que eu particularmente acho muito interessante, né, falando especificamente aqui talvez da revista Sorria, né, que é o carro-chefe, né, digamos assim, de vocês, é a pegada de jornalismo. É um jornalismo propositivo, focado em contar boas histórias, né, em trazer gente anônima, trazer histórias que a gente não conheceria em outro lugar. Quando a gente pensa em um modelo tradicional de jornalismo, esse tipo de veículo tem normalmente muito pouca chance de existir porque não existe muita atenção, muito financiamento para esse tipo de iniciativa, né? E aí a MOL consegue quebrar um pouco essa barreira para o consumidor, uma oportunidade de ter acesso a um conteúdo bem interessante, não simplesmente vou comprar porque vou gerar um impacto, vou doar, vou ajudar alguém. Claro, isso é muito importante, é a base do modelo de negócio de vocês, né? Mas não é só isso, então aquele produto tem um valor para o consumidor final e também para a marca, né, que está construindo uma imagem muito positiva com esse tipo de produto, né? Uma das grandes provocações quando a gente criou a MOL era essa do produto, era essa do jornalismo, era de poder fazer aquilo que comercialmente não era bem visto. Seja porque você tinha alguns dogmas de que na capa você não pode isso e aquilo, seja pelo que você falou, as pessoas vão consumir mais as notícias ruins, então às vezes a boa notícia, aquela coisa mais leve, ou as pessoas anônimas, por exemplo, elas não vendem. Eu acho que a MOL nasceu dessa provocação e de alguma forma provou que isso era possível. Hoje a Sorria é a revista mais vendida do Brasil e sempre pautada nessa linha editorial de alguma forma, e na contramão de tudo aquilo que se falava 15 anos atrás. E a própria evolução da MOL foi por esse lado de vamos sempre criar produtos que sejam não só acessíveis, mas sejam relevantes para o consumidor, sejam úteis. A gente sempre teve esse olhar para o produto, para fugir daquilo que era lugar comum, que falavam que não dava certo, mas também para poder reinventar a relação das pessoas com o papel. A gente escutou, você imagina, muito, e escuta até hoje. Papel vai morrer, não vai mais existir papel. E eu sempre falo, não, o papel vai morrer do jeito que ele estava antes, com aquele canal de distribuição, com aquela forma de se fazer e tudo mais. Se a gente criar relevância para o papel, se a gente criar valor para o papel, ele não vai morrer. E a gente é a maior prova disso. A gente vende milhões de exemplares por ano, cuidando dessa relação que as pessoas têm com o papel. E eu acho que a questão do produto sempre esteve no centro da MOL. Rodrigo, vamos puxar o papo agora para falar um pouco sobre a cultura interna da MOL. Como é a relação da empresa com funcionários e fornecedores, por exemplo? Porque no mercado, de uma forma geral, a gente vê muitas vezes situações muito predatórias, né, nessa relação de empresa com funcionário ou com fornecedor. E agora que a gente está nessa era de capitalismo de stakeholders, né, e as empresas começando a entender que elas têm que se preocupar mais com pontos que até então não se preocupavam. Então eu queria ouvir um pouco de você, como é essa relação, como que a MOL lida com essas questões de time, de pessoas que trabalham por aí com vocês. Eu acho que tem uma palavra fundamental aí, né, quando a gente fala dessa relação, que é coerência. Assim, não adianta eu ter uma missão de gerar doações e querer promover impacto, promover transformação social através de um modelo super eficiente, mas no olhar para dentro eu não ser coerente, né? Eu não começar pela transformação aqui dentro. Então, eu e a Roberta, a gente sempre falava lá atrás, né, que a gente queria ser a empresa que a gente gostaria de trabalhar, em todos os aspectos, desde a flexibilidade, né, desde a maneira como a gente era tratado e tratava as pessoas, as políticas de remuneração, a própria rotina de trabalho. Então, eu acho que a gente, de alguma forma, sempre buscou refletir a nossa essência na MOL. É difícil, claro, você tem erros, você tem acertos, mas eu acho que culturalmente a gente buscou sempre refletir o que a gente acreditava, né, e refletir o ambiente que a gente gostaria. Tratar as pessoas sempre de uma maneira muito transparente, muito justa, buscar desde cedo, por exemplo, a MOL paga PLR, tem programa de participação em lucros e resultados, há mais de 10 anos. Quando a gente tinha 15 pessoas, a gente já tinha PLR. Né? A gente sempre teve esse cuidado, a gente tem
conselho, a gente tem acordo de cotismo, a gente tem uma série de questões de governança. A gente é uma empresa que tem 45 pessoas, tem muita empresa no nosso porte que não tem nada disso. Tem um baita orgulho hoje de ter uma cultura que reflete muito o que a gente pensa, né, que tem uma capacidade incrível de retenção de talentos. Isso é muito legal, a gente tem um turnover super baixo. Estou falando de uma empresa que dobrou de tamanho durante a pandemia e que manteve aí uma cultura muito forte. E acho que isso isso foi muito referendado, né, nos últimos tempos. Por exemplo, nossa recertificação do Sistema B, onde a gente pontuou muito, a gente fez 20 pontos a mais na última certificação, por conta também, né, acho que especialmente da questão interna, né, de público interno. E a gente criou uma área de gente e cultura durante a pandemia, a gente investe nisso todo ano, né, e cada vez mais para poder garantir esse lugar. Então, eu acho que é um lugar de coerência, é um lugar de cuidado. Assim, acho que quando você fala de culturas predatórias, muitas vezes são as culturas que colocam o resultado na frente, que esquecem de olhar para dentro e só olham para fora, né? E, fundamentalmente, somos uma empresa de pessoas. A gente precisa cuidar bem das pessoas para poder executar bem a nossa missão. Essa é a essência. Rodrigo, vamos falar um pouco agora sobre o setor de impacto, né? Quando a MOL surgiu lá em 2007, praticamente não se falava nisso, né? E aí a gente foi vendo as coisas mudando, chegou a Agenda 2030 em 2015, agora mais recentemente começou muito esse debate de Agenda ESG, né? As pautas que vieram do mercado financeiro e agora estão tomando corpo, ganhando força dentro de muitas empresas, né? Ainda que a gente tenha que ter um olhar muito crítico sobre um monte de coisa que está acontecendo, é uma mudança, né? Então, os negócios de impacto ganharam muita relevância e acredito eu que irão ganhar cada vez mais, né, nos próximos anos. Eu queria te perguntar como que você vê toda essa transformação, né? Para onde a gente está indo com relação ao mercado de impacto. A gente pode ser otimista que, quem sabe, no futuro a gente nem debata mais essa nomenclatura, né? E todos os negócios, de algum modo, acabem sendo negócios de impacto, de certa forma? Hoje é uma questão de sobrevivência. Assim, você não tem como trabalhar fora dessa agenda. O resultado de trabalhar fora dessa agenda certamente será o prejuízo e em algum momento essa empresa deixar de existir. Isso é um fato, né? Não, é isso, ou não haverá mundo para se executar negócios. Então, quando a gente fala, né, de como fazer isso, né, partindo desse contexto, eu acho que tem diversas alavancas aí que podem ser aplicadas, né? Eu acho que olhar para dentro do que se tem em qualquer negócio e entender quais são as ferramentas que você tem para poder promover transformação, isso é um primeiro exercício muito importante. Em algum momento talvez signifique abrir mão de resultado aqui ou ali, mas certamente a longo prazo, e isso tem muitas pesquisas, assim, hoje o que não falta são dados para poder comprovar o que eu estou falando. Empresas sustentáveis, empresas que olham para essa agenda, elas são mais lucrativas, são mais rentáveis, têm muito mais chances de prosperar, né? Então, eu acho que esse é o primeiro exercício. Tem um exercício muito importante, que é olhar sobre as lideranças, é olhar sobre quem faz acontecer, né? E aí, quando você pensa em toda a questão da diversidade, da equidade racial, as empresas têm que ser diversas. Diversidade amplia repertório, ampliação de repertório amplia ferramental, ampliar ferramentas amplia estratégias. Não é baboseira quando a gente fala de diversidade. A diversidade traz isso, né? Você ter essa lente para dentro do seu negócio vai tirar de um lugar comum que muitos negócios ainda estão, infelizmente, que é o dos pequenos guetos de pessoas iguais que pensam iguais e não estão abertas à mudança e, por consequência, não provocam mudança nenhuma e sequer estão abertas a qualquer tipo de conversa nesse sentido. Eu acho que a diversidade traz a provocação. E eu acho que isso, obviamente, vai bater sempre na estratégia do negócio, porque muitas vezes é isso. Eu acho que a gente vive hoje um momento, né, como negócios, que a gente tem que constantemente reinventar nossos modelos. A gente tem que estar muito ligado no contexto da nova geração, né, no contexto da internet, no contexto das redes sociais, no contexto da mentalidade e dos problemas que o mundo tem, e isso vai provocar constantemente a revisão dos nossos modelos de negócio. Eu acho que esse é um ponto muito importante quando a gente fala das empresas começarem a olhar essa agenda SG, o impacto social no centro dos seus negócios. Como é que você pode constantemente revisitar o seu modelo, quebrar alguns dogmas que são eternos dentro de alguns negócios e começar a olhar o que o mundo precisa efetivamente, não o que você precisa ou o que os seus acionistas precisam. A gente vive a era do capitalismo de stakeholders, né? A gente tem que olhar todo o entorno, né? O capitalismo das comunidades, não é o capitalismo dos acionistas. Eu acho que isso precisa de um novo olhar. Eu acho que essa é uma provocação interna que os negócios têm que ter, e hoje eles podem ser muito municiados, seja como eu falei, com as lideranças mais diversas, com seus próprios conselhos mais diversos, com uma série de ótimas
ótimos serviços de consultoria, né, ou de, enfim, parcerias que podem alimentar isso, acoplando negócios de impacto, no caso de negócios maiores, isso é um grande ganho. Os negócios de impacto precisam de escala. Os grandes negócios precisam de soluções criativas. A MOL vem crescendo como grupo, trazendo junto uma série de iniciativas que estão olhando para o mesmo lugar, né? Eu gosto de falar isso. O que antes se via como concorrência, hoje se vê como colaboração. E eu acho que isso é uma grande mudança de paradigma também. A gente não vai mais poder admitir negócios que não gerem impacto social, né? Então, é para lá que eu acho que a gente está indo. E talvez não só por crença, talvez muito mais por necessidade. E aí é só olhar o tamanho da transformação das grandes empresas. E isso vem muito junto com uma cultura de cancelamento, que a gente vê muito forte hoje, né? Qualquer deslize provoca o cancelamento das grandes marcas. Isso é uma patrulha ali que muda completamente a dinâmica das marcas e das suas estratégias. A gente não só vive esse momento, né, do olhar do impacto social para os negócios e de uma explosão de possibilidades, oportunidades, como eu falei, por crença ou por necessidade, como eu acho que isso veio para ficar. Eu não tenho dúvida que o ESG veio para ficar. A pandemia não foi quem criou o ESG já existia. Os negócios de impacto já existiam, os investimentos em impacto já existiam. A pandemia acelerou esse processo, porque de alguma forma todo mundo se viu no mato sem cachorro, né? Assim, ou a gente resolve isso, ou a gente não sai dessa, né? E cada vez mais isso vem, uma coisa vem sobrepondo a outra, porque não é só a pandemia, é mudança climática. A gente está vivendo o absurdo inimaginável de testemunhar uma guerra na Europa, né? Bomba, míssil, invasão, 2,5 milhões de refugiados em 20 dias. A gente está vivendo absurdo atrás de absurdo e a gente começa a entender que a gente precisa mudar a nossa maneira de olhar para os negócios. Os negócios detêm o capital detém a transformação. Eu acho que a gente está caminhando hoje de uma forma mais acelerada do que a gente caminharia, né, para um lugar de realmente entender que os negócios têm um poder completamente diferente do que eles tinham. Eles têm mais do que um poder, uma responsabilidade, né, de olhar para a sociedade. E eu acho que isso muda tudo, especialmente à medida que a gente vai fazendo as trocas geracionais daqui para frente. Eu acho que a gente vai deixar para trás aquele velho modelo, né, dos negócios que só mitigam risco ou que disfarçam ali o mal que fizeram. Isso não vai mais ter espaço. Assim, eu vejo com muito otimismo mesmo. Só tenho dúvidas, né, claro, sobre o quanto essa velocidade vai se sustentar. Esse é o grande ponto. Porque é lógico que a gente foi acelerado por uma pandemia, mas será que quando as coisas estabilizam um pouquinho, será que você não vai dar alguns passos atrás? Será que você não vai ter alguns movimentos mais retroativos? Talvez essa seja a questão. Agora, independentemente da velocidade, eu acho que a gente vive uma revolução dos negócios que veio para ficar. Não tenho a menor dúvida disso. Quero acrescentar aí na tua fala uma percepção minha, tomara que a gente tenha tempo para isso, né? Porque às vezes eu sinto que eu acho que a gente acordou, a gente, né, como sociedade, como mercado principalmente, né, acordou muito tarde talvez, e vamos ver o que a gente consegue resolver ainda, né, nessa grande luta que a humanidade vive. Rodrigo, até para a gente entrar um pouco nesse assunto, queria falar um pouco sobre a Agenda 2030, porque, por exemplo, é natural, é óbvio que o resultado do trabalho da MOL impacta em um monte de objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Tem alguns ODS que estão dentro do negócio de vocês. Mas eu queria entender como que isso é tratado internamente, se debater a Agenda 2030 faz parte do escopo aí de vocês, se vocês lidam com isso no dia a dia, como que é? Porque, de fato, a gente é um negócio que naturalmente já envolve uma série de ODS. Mas a gente começou a perceber que a gente poderia ter um olhar um pouco mais crítico sobre como a gente aplica os nossos recursos e como a gente estimula os nossos parceiros a aplicar esses recursos. Isso a gente faz com frequência. A gente busca ampliar o repertório do nosso parceiro também, para ele entender melhor essa agenda. E eu acho que nesse aspecto, as ODS, todo o Plano 2030 tem uma relevância muito importante. Hoje a gente sabe que a gente não vai realizar até 2030 o que a gente se propôs a realizar até 2030, né? E é o que você falou. A gente vive hoje um momento tão crítico que a gente não sabe se a gente vai ter planeta daqui a algum tempo para viver. A Agenda 2030, as ODS, elas permeiam muito o nosso trabalho, né? Elas estão muito dentro de toda a nossa construção estratégica e não só dentro da nossa construção, acho que dentro de tudo aquilo que a gente pode influenciar como negócio, como parceiro de grandes negócios, como membro de redes, como a gente faz, seja a própria MOL, seja eu individualmente, enfim, tudo acaba, né, estando interligado à Agenda 2030. Então, acaba sendo uma bússola, um grande norte para, enfim, todas as iniciativas que a gente executa. Queria falar um pouco agora sobre privilégios e meritocracia, né? Porque eu vi uma entrevista tua em que você falava a respeito disso, e é um tema muito importante porque pouco se fala, né? Você veio de uma família que tem recursos, que te deu N condições, e em partes, né, claro, tem todo um mérito nisso, mas você conseguiu construir uma empresa de muito sucesso
que começou porque teve oportunidades que nem sempre todo mundo tem. A tua fala também me chamou a atenção porque é uma ferida, né? Acho que muita gente que tem privilégios tem muita dificuldade de reconhecer, primeiramente, e depois entender outras realidades, né? Não, com certeza. E no meu caso, eu sempre senti isso. A gente vive um país que não é o país da meritocracia. Não tem meritocracia no Brasil. A, 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 a linha de chegada é a mesma, mas a linha de largada não é a mesma. E a minha nunca foi. E eu sempre reconheci isso, né? Eu sempre tive muito cuidado com isso. Eu acho que esse é um ponto sensível na sociedade. Eu acho que é a minha essência. Eu acho que as pessoas deveriam sim falar mais sobre os seus privilégios, deveriam sim colocar eles muito mais à disposição da sociedade, das pessoas. E lógico que isso cai também no privilégio financeiro. Isso cai no recurso, no patrimônio, né? A enorme maioria das pessoas ricas no Brasil, pessoas muito ricas, milionárias, bilionárias, tem muito mais do que precisam, mas muito mais do que precisam. E muitas vezes nem se dão conta disso. Ou se dão conta, não estão preocupadas com isso, né? Não conseguem olhar para frente, para o outro lado da rua e ver o que está acontecendo. Não conseguem abrir o seu próprio armário e pensar que 80% das roupas ali você não usa. Enquanto tem gente que não tem uma camiseta para dormir quando está 10 graus, entendeu? Quando está 5 graus. Então, eu acho que é um exercício de empatia, de reconhecimento, que ainda falta muito e que eu acho que a gente acaba sendo, quando eu falo, acaba sendo exemplo, acaba de repente dando um clique e falando, pô, eu podia pensar sobre isso. Porque eu realmente acredito nisso. Eu acho que a gente tem as nossas necessidades, os nossos luxos, a gente quer correr atrás deles, a gente quer realizar nossos sonhos, mas eu acho que a gente tem que ter um exercício muito crítico. Se eu estou falando de cultura de doação, eu tenho que ter a cultura de falar, legal, parte do que eu acumulo eu usufruo e parte eu distribuo, porque se eu não distribuir, só os mecanismos do próprio capitalismo, os mecanismos governamentais, eles não vão resolver o problema da desigualdade. A gente precisa ter atitude para resolver o problema da desigualdade. Hoje, o que se gera de riqueza no mundo é mais do que suficiente para resolver todos os problemas do mundo. O problema é a maneira como esse recurso está distribuído. E acho que isso que eu falo é uma maneira de provocar uma alteração de mentalidade. Falar, e se a gente distribuísse diferente? Indo agora para o fim da nossa entrevista, eu queria comentar algo que eu acho muito importante na história de vocês, que é como a MOL nos mostra como empresas têm o potencial de fomentar comunidades, né? Tanto de criar comunidades, como de causar impacto na comunidade em que atuam, né? Por exemplo, a revista Sorria não existia, a Droga Raia talvez nunca teria pensado em criar uma revista, né? Eu estou falando da Sorria, que é o produto que todo mundo mais conhece, né? Mas de repente isso passou a existir e desse produto, né, um produto que pode ser tão singelo, né, como uma revista e tal, vocês conseguiram criar uma mobilização milionária a ponto de conseguir até construir um hospital, além de causar impacto de N outras formas, né? Então, é importante que as empresas do varejo, ou não necessariamente do varejo, entendam essa história como um grande exemplo, como uma grande fonte de inspiração, para que ela entenda que ela também pode pensar em algo para causar impacto. E aí, até desculpa se é uma antipropaganda para vocês, mas ela não precisa procurar a MOL para criar um produto editorial, né? Ela pode fazer uma reunião, debater internamente, chamar parceiros e tal, detectar problemas na sua região e ver como ela pode ajudar, né? Como ela pode colaborar. Toda empresa tem uma comunidade no entorno dela e eu acredito que o resultado do trabalho de vocês ilustra bem o que acontece quando você consegue mobilizar positivamente uma comunidade. É exatamente isso, é promover mudança de comportamento e, especialmente, promover criação de cultura, né? Eu acho que o que a gente faz na MOL, dentro dos varejos, a gente percebe muito isso, é criar cultura. A gente cria uma cultura em que as empresas e os seus colaboradores, seus clientes, percebem o poder que tem para promover transformação. É isso, no final. Os colaboradores das redes são grandes promotores de transformação social, os clientes das redes são grandes promotores de transformação social, assim são as lideranças também, é isso que a gente faz. E aí, independentemente de a MOL continuar lá ou não e tudo mais, isso vira legado. Isso começa a permear todas as estratégias. Hoje a gente vê isso muito. Grandes redes com que a gente trabalha há mais tempo, todas elas construíram áreas de investimento privado, áreas de sustentabilidade que hoje são muito sustentáveis, são muito consistentes e estão promovendo ações, programas incríveis. Então é isso, a gente cria cultura, mudança de comportamento. E acho que essa é a parte mais valiosa quando a gente pensa de legado que a MOL pode deixar para o mundo. Perfeito, Rodrigo. Bom, então é isso. Queria te agradecer muito pela entrevista. Foi um papo muito bom. Acredito que a gente tirou boas lições aí para todo mundo que vai assistir. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer aí bater esse papo com você. Precisando de alguma coisa, é só dar um alô. Bom, então é isso, gente. Essa foi mais uma conversa aqui do A Economia Bem Entrevista. Se você curtiu, deixa o seu like, inscreve no canal, compartilha esse vídeo com pessoas da tua empresa, da tua família, amigos, enfim, todo mundo que você acha que pode
curtir, pode se interessar por esse tema de negócio de impacto, de como a gente pode construir uma nova economia que é menos focada em lucro e interesses individuais. A Economia B existe para isso, a gente é uma plataforma de jornalismo que conta histórias como a da MOL. Até logo!